usando o nosso tema aqui, a saída é arrecadar mais, uma discussão, e vocês vão ficar à vontade para chutar a bola entre vocês, que é o seguinte: a gente vê o governo com uma tarefa arrecadatória. O argumento é que nós precisamos resolver as contas públicas, o Brasil não tem dinheiro para investimento, e aí grande parte dessa saída é: eu preciso arrecadar mais, preciso gerar mais receita. E o medo principal da reforma tributária, ou os dois medos, ou a reforma é inviável do ponto de vista político, ou a reforma vai aumentar tributo. Eu até ouvi bastante gente essa semana dizendo: vai gerar inflação, porque vai aumentar tributo de prestador de serviço, pode diminuir de alguns segmentos, mas vai aumentar tributo de prestador de serviço, e isso vai inflacionar. E eu vou chutar um pouco a bola para vocês assim. Primeira pergunta é: o projeto que nós temos da discussão do API hoje, da reforma tributária, tende a aumentar tributo? A gente tem clareza disso? É possível dizer que ela vai aumentar tributo? E a segunda pergunta é: se ela aumentar tributo, é essa a saída para o contribuinte? A gente tem alguma outra saída no Brasil que não seja aumentar tributo? Professor, começo contigo. Então, vamos lá. Primeira questão. Não tem como responder com rigor a primeira questão. Será que a reforma do API vai aumentar tributo? Ninguém sabe, por um motivo muito simples. O governo não apresentou nenhuma memória de cálculo. Imaginem vocês que estão nos ouvindo alguma operação qualquer, judiciária ou não, aonde a gente faça uma proposta de vamos alterar qualquer coisa e não demonstre quem ganha e quem perde. Já imaginou isso na empresa de vocês? Como é que isto ficaria? Vocês apresentam um projeto e dizem assim: vamos mudar tudo, ótimo, qual é o impacto? Ninguém sabe. Então a resposta é: ninguém sabe ao certo, porque não foi apresentado nenhuma demonstração pelo governo do impacto destas medidas. Esse é um primeiro ponto. Intuitivamente, aí a gente muda a conversa. Uma coisa é você ter uma precisão de dados. A outra coisa é a intuição. A intuição leva a crer que o aumento da carga tributária será enorme. E será enorme porque muitos setores que hoje são desonerados ou que pagam valores menores do que estão propondo terão um aumento exponencial. Vamos falar de serviços, por exemplo. Hoje, qualquer prestador de serviços na área de profissão liberal, médicos, dentistas, veterinários, sem contar os advogados, porque dizem que isso é só coisa de advogado. Não é. São todos os profissionais liberais que se organizam desta forma. Terão um impacto enorme, porque todos terão que pagar, se a alíquota for verdadeira, 25%. E hoje a carga tributária é menor. Então, o argumento do API é o seguinte: você vai pagar 25% e transferir estes 25% para quem tomar o teu serviço. É verdadeiro, mas com um problema. Você não tem crédito para bater os 25%. Então você morre seco. Haverá aumento de carga tributária para inúmeros setores. Alguém diria: mas a carga tributária total será a mesma. Não me parece verdadeiro, porque todo mundo ou vai ter a mesma alíquota, ou vários terão uma alíquota maior. E outro, muitas reduções de carga tributária, como isenções, redução de base de cálculo, redução de alíquota, vão desaparecer. Então, é lógico que a carga tributária aumentará. Quanto? Ninguém apresenta um cálculo, mas tudo indica que o aumento de carga tributária está colocado. Para a segunda pergunta, a saída é arrecadar mais? Não, é claro que não. A saída é você ter mais justiça fiscal e ter um equilíbrio melhor. Eu não sei se todas as despesas públicas foram revisitadas para que você tenha uma efetiva correlação entre o que é arrecadado e o serviço prestado. Então, não basta aumentar a arrecadação. A saída proposta pelo governo não me parece a mais adequada. Que precisamos melhorar o sistema de tributação, eu não tenho a menor dúvida, mas eu não sei se esta fórmula que está sendo proposta é a melhor fórmula possível. Tantas outras reformas podem ser feitas e devem ser feitas. Um exemplo, só um.
sabe, toda a carga de multas deveria ser reduzida. Por que nós ainda temos multas de 150%, 100% e coisas desse gênero? Tudo isso deveria ser reduzido. E eu não estou falando apenas da tributação federal. Vamos olhar para a tributação dos estados, dos municípios. Você tem multas pesadíssimas, você tem uma montanha de encargos também muito dificultosos para a operação do dia a dia. Então, se tudo isto, na parte da Receita, fosse arrumado, a questão da reforma tributária poderia ter alíquotas menores, porque a alíquota apontada de 25% é uma alíquota extremamente alta, e não me parece que seja suficiente, inclusive. Há quem projete que venha a ser 29%. Isso é um absurdo, mas é o que está sendo propalado, e por não ter nenhum cálculo oficial, a gente fica no escuro. Estamos aprovando uma reforma tributária no escuro. Esse é o ponto.